Está acontecendo agora uma queda de braço em Washington que vai mexer com a eleição de 2026. De um lado, o governo Lula, do outro lado, Flávio Bolsonaro. Os dois foram para os Estados Unidos para brigar por causa do tarifaço. Só que a jogada que o Flávio colocou na mesa foi uma jogada de mestre. A fraude do INSS tem elo direto com o PCC. Quem disse isso? Foram os Estados Unidos. Tá claro que vocês pegaram o nosso dinheiro e botaram num processo aí que, obviamente, tem tudo pro Moraes se dar mal. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Chega ao STR, ao Comitê Seção 301 dos Estados Unidos, novo pedido de lei Magnitsky para Gilmar Moraes. É isso mesmo. O jornalista Paulo Figueiredo pediu ao governo Trump que suspenda o tarifaço sobre as importações brasileiras e que foque agora em sanções contra ministros do STF. Dois ministros são os alvos principais, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. O pedido foi feito em manifestação direcionada ao representante de comércio dos Estados Unidos e ao comitê da seção 301, na qual Figueiredo solicita participação na audiência pública de 6 de julho, que debaterá o tarifaço. Em seus argumentos, o jornalista afirma que as tarifas atingem tanto os produtos brasileiros quanto os próprios consumidores americanos. Segundo ele, a medida ainda recompensa com capital político os verdadeiros responsáveis pela crise. O aliado Eduardo Bolsonaro sustenta também que o tarifaço resultará em uma aproximação do Brasil com a China e defende que a melhor alternativa seria retomar mecanismos de sanção individual como a Lei Magnitsky. O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, também foi na mesma linha e disse que o tarifaço beneficia Lula e sugere decisão definitiva. Flávio sugeriu ao Escritório de Representantes de Comércio dos Estados Unidos que a decisão sobre a tarifa de 25% contra o Brasil seja adiada para depois das eleições de outubro. No documento encaminhado nesta quarta-feira, ele argumentou que recompensaria os próprios infratores que deveria punir e daria ao governo Lula exatamente a vitória política que vem arquitetando. Flávio e Lula foram pra guerra lá nos Estados Unidos. Quem que vence, hein? Está acontecendo agora uma queda de braço em Washington que vai mexer com a eleição de 2026. E quase ninguém explicou para você essa história direito. De um lado, o governo Lula. Do outro lado, Flávio Bolsonaro. Os dois foram para os Estados Unidos para brigar por causa do tarifaço, que é aquela taxa de 25% que o Trump quer botar em cima de quase tudo que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Só que a jogada que o Flávio colocou na mesa foi uma jogada de mestre. Vem comigo que eu vou te mostrar. Primeiro, para você entender o tabuleiro, os Estados Unidos abriram uma investigação comercial contra o Brasil, a tal da Seção 301, e ameaçaram taxar os produtos brasileiros em 25%. A decisão vai sair dia 15 de julho, tá aí, gente. Aí o governo Lula protocolou hoje a defesa dele lá no órgão americano, o USTR, argumentando em tecniquez o que eu vou te dizer em português. Basicamente, o governo Lula disse que a tarifa não se justifica e que ela prejudica a própria economia americana. Só que tem uma coisa que Lula não ia contar para os americanos. E é justamente essa coisa que o Flávio foi lá para contar. Olha o que o Flávio escreveu num documento de 86 páginas que foi apresentado ao mesmo órgão americano. Lê aqui comigo, ó. As tarifas propostas dariam ao atual governo brasileiro, o governo Lula, exatamente a vitória política que ele vem buscando, ao mesmo tempo em que puniriam a economia americana e os próprios brasileiros que buscam uma relação mutuamente benéfica com os Estados Unidos. Se sacou a jogada? O Flávio foi lá e ele falou a verdade que o Lula esconde. Esse tarifaço, ele é um presente pro Lula. Dá pro Lula de mão beijada algo que ele quer. Porque o Lula ele não quer resolver, ele quer o conflito nesse caso. Ele se fantasia de defensor da soberania, de vítima do imperialismo americano e transforma em cada ataque do Trump em voto. E o Flávio, ele não falou isso no chute não, ele provou com dados. Olha o que o Flávio mostrou aqui para os americanos.
Pesquisas de opinião no Brasil mostram que a posição eleitoral do governo se fortaleceu justamente nos períodos em que a pressão tarifária dos Estados Unidos foi mais intensa. Ou seja, toda vez que o Trump aperta, Lula sobe nas pesquisas. O tarifaço, então, ele não pune o Lula, ele engorda o Lula. Ele só pune mesmo os produtores, os trabalhadores, a economia brasileira, e o Lula finge que não gosta e grita soberania. Então os americanos, gente, eles achavam que eles estavam mirando no governo, mirando no Moraes, mas a bala acerta o povo brasileiro e ainda dá munição de graça para o Palácio do Planalto. E aí a saída que o Flávio propôs no lugar do tarifaço é a parte mais inteligente de tudo e eu já te mostro. Mas olha, se você ainda não é inscrito aqui, gente, se inscreve agora, é rápido, é o que faz esse canal chegar em mais gente, chegar mais em você mesmo, nos permite trazer análises para você como essa. Clica aqui embaixo então no botão de inscrição e também no sininho para você não perder nada por aqui. E feito isso, bora lá. O Flávio, ele não foi só reclamar, ele levou uma solução para os Estados Unidos. Olha aqui comigo o que foi que ele escreveu. Uma tarifa de 25% sobre praticamente toda a economia brasileira, ela não atinge nenhum dos dois objetivos americanos. Ela atinge sim exportadores, importadores americanos, consumidores dos Estados Unidos e a população brasileira que se opõe justamente às condutas em questão. A lógica aqui é simples e é certeira. Se o incômodo dos americanos é o governo Lula e o abuso do Moraes contra Bolsonaro, contra as redes sociais, então mira neles, com sanção individual, com restrição de visto, contra Lula, contra Moraes, e não numa taxa que quebra o exportador brasileiro e encarece a vida do consumidor americano. Punir o culpado e poupar o inocente, essa é a regra, isso é a justiça. E não para por aí, o Flávio vai em pessoa a Washington na segunda-feira para discursar em defesa do Brasil. Ele já tratou do assunto direto com o Trump e com o secretário Marco Rubio e ainda ele vai defender o PIX, que os americanos querem atacar. O PIX, que é uma conquista do brasileiro. E antes que a turma do PT venha chamar o Flávio de entreguista, presta atenção em quem defende o Brasil aqui. Quem quer poupar a economia brasileira e ainda peitar pelo PIX é o Flávio. Quem quer o Brasil taxado, quebrado, para transformar o estrago em voto, para ter uma desculpa pela crise econômica que Lula plantou, quem quer isso é o Lula. E agora me conta aí, quem que você acha que vai vencer essa queda de braço em Washington, hein? O Lula ou o Flávio? A fraude do INSS tem elo direto com o PCC. Quem disse isso foram os Estados Unidos. Por isso, eu preciso que você curta e compartilhe ao máximo esse vídeo para que o Brasil veja quem é Lula, quem é PT, e eu vou mostrar agora esse elo. Para surpresa de 0 pessoas, e todo mundo sabe, fraude no INSS é do Lula, é do PT. Empresa sancionada nos Estados Unidos recebeu 514 milhões da rede de lavagem do careca do INSS, que, lembrem, pagava mesadinha de 300 conto por mês pro Lulinha. Ontem eu gravei um vídeo para vocês mostrando que os Estados Unidos já iniciaram ofensiva contra o PCC e o Comando Vermelho e as empresas utilizadas por essas, agora, organizações terroristas para lavagem de dinheiro. E uma dessas empresas do PCC, agora sancionada pelos Estados Unidos, tem envolvimento direto com a fraude do INSS. Tanto é verdade que, olhem só essa vergonheira, o chefe da Polícia Federal saiu em defesa dos brasileiros que foram sancionados pelo governo americano por envolvimento com o PCC. É isso mesmo que você ouviu. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, negou que o Vitor Henrique de Oliveira Shimada e a Estela Stephanie Nunes Henrique tenham ligações com o primeiro comando da capital, ao contrário dessas alegações do governo americano. Então, o governo brasileiro evitando uma reação muito enérgica em público, mas dizendo que é preocupado com isso se espalhar para outros setores da economia. Esse mesmo chefe da Polícia Federal, indicado pelo Lula, junto com Gonê, chefe do Ministério Público, indicado pelo Lula, junto com Alexandre de Moraes, que também negaram documento oficial do governo americano que provava, desde sempre, que Felipe Martins não tinha ingressado nos Estados Unidos e mantiveram a prisão do Felipe Martins por 6 meses por uma informação falsa. Por isso que o meu primeiro projeto como deputado federal será tirar a Polícia Federal
e o Ministério Público das mãos do presidente. Se os chefes da Polícia Federal e do Ministério Público não fossem indicados pelo Lula, nunca Jair Bolsonaro teria sido injustiçado. E o Lulinha estaria preso por esses crimes de corrupção do INSS. Só que se falar em democracia se os poderes tiverem realmente independência. O chefe da Polícia Federal não pode dever pedra para o presidente que o indicou. O chefe da Polícia Federal não pode ser indicado pelo presidente. O chefe do Ministério Público, o PGR, não pode também ser indicado pelo presidente. O presidente não pode colocar ministros do STJ e do STF. Neste caso, nós não temos independência dos poderes. Por isso que nós vemos todas essas aberrações e atrocidades. Corruptos sendo protegidos e inocentes sendo perseguidos. O Brasil precisa saber disso. Mensalão, PT e Centrão. Lava Jato, PT e Centrão. INSS, PT e Centrão. Caso Master, PT e Centrão. O governo americano acabou de sancionar brasileiros envolvidos com o PCC e simplesmente o chefe da nossa Polícia Federal, funcionário do Lula, saiu em defesa de integrantes do PCC. Isso é um verdadeiro narco-estado. Por isso eu preciso que você compartilhe ao máximo esse vídeo, para que as pessoas entendam que nós não estamos brincando, não. Precisamos tirar esse lixo desse PT do poder do nosso Brasil. Essa gente transformou o nosso país em um narco-estado. Vocês estão vendo aí com seus próprios olhos. Esse ano é a nossa última chance de libertar o nosso país dessa podridão. Por isso que eu estou nessa luta e peço a sua ajuda. Se junte a mim. Vamos juntos vencer essa corja. Um grande e forte abraço a todos. Nós seremos eternamente gratos ao senador Jacques Wagner. Jacques Wagner conseguiu quase que sozinho destruir o PT no Nordeste e por isso seremos eternamente gratos. As notícias recentes mostram que Jacques Wagner é uma das pessoas mais próximas ao início do escândalo do Banco Master na Bahia. Ele deu entrevista falando que ele é próximo ao Lula, que o Lula falou que vai defender ele, disse que não seria tirado do cargo, só que aí ele não calculou o impacto que isso teria no Lula no Nordeste. Tanto é que a última pesquisa mostrou que o Lula caiu 5 pontos no Nordeste e o Flávio Bolsonaro cresceu 2 pontos. Se o Lula perdeu o Nordeste, o Lula perdeu tudo. É a única região do Brasil que o Lula está na frente, é o Nordeste. Então vamos lá. Saiu uma matéria agora que mostra o verdadeiro impacto desse escândalo do Jacques Wagner, a busca e apreensão que ele sofreu, o dinheiro que foi encontrado em sua casa. Lembrando, o escândalo do Banco Master é hoje o escândalo mais conhecido no Brasil. Não tem uma pessoa que não saiba da gravidade, da obscenidade, da podridão desse escândalo. E a esquerda tem tentado nos últimos meses jogar isso no colo da direita. Só que agora perderam a batalha. A pesquisa recente mostra que o dobro de pessoas reconhece que é um escândalo do PT e não um escândalo da direita. Dito isso, olha a pesquisa. Para 74%, Jacques Wagner recebeu vantagens do Banco Master. Ou seja, para 74%, e todo mundo, praticamente o Brasil inteiro sabe da operação, né, da investigação. Para 74%, Jacques Wagner recebeu dinheiro ilegal e está envolvido no escândalo do Banco Master. Jacques Wagner é o líder do governo no Senado e uma das pessoas mais próximas ao Lula que se tem notícia no Brasil, tá? Então, é grave essa informação. O Brasil inteiro está sabendo dessa investigação e aqui, como vocês veem, 74% acha assim que o grande amigo do Lula, o líder do governo no Senado, está envolvido no escândalo. Tá, e aí, meu amigo, vai prejudicar o Lula? Vamos lá. Para 61%, investigações de Jacques Wagner prejudica a candidatura de Lula. Obviamente, está dividido em 2 grupos, tá? Uns que dizem que prejudica muito e outros que dizem que não prejudica, que prejudica um pouco. 28% acha que prejudica pouco e 36% acha que não prejudica. Isso aqui é o petismo idiota retardado. Então nós temos aqui uma quantidade de pessoas que acreditam, olha, prejudica sim. Tanto é que o Lula está derretendo no Nordeste e aí eu trago esse vídeo de hoje, tá? O governador da Bahia foi dar uma caminhada com Jacques Wagner. Preste atenção. O governador da Bahia foi fazer uma caminhada com Jacques Wagner. Essa caminhada o Lula ia participar.
Só que ele decidiu não participar de última hora porque ele viu que a situação tá séria. Olha o que deu na caminhada do governador da Bahia junto com Jacques Wagner. Aqui é o governador da Bahia sendo vaiado. Jacques Master. Rapaz do céu, que notícia maravilhosa. Se o Lula continuar derretendo no PT por conta desse escândalo, e assim, a impressão que eu tenho é que vai perder mais alguns pontos, nós vamos ver nas próximas pesquisas, até aquelas que são mais tendenciosas, o Flávio Bolsonaro voltando a passar o Lula, tá? Jogaram tudo o que quiseram contra Flávio para tentar colocar ele como se estivesse envolvido com o caso do Banco Master. O Brasil reconhece, não tem nada a ver com a direita. Esse é um escândalo do PT, é um escândalo do Lula. Tanto é que o líder do governo do Lula foi quem iniciou todo esse escândalo junto com Rui Costa e Guido Mantega na Bahia. Olha, essa é daquelas notícias que a gente tem que ler umas 2, 3 vezes para se convencer de que não é uma piada. A Rumble e a Trump Media estão sendo acusadas no processo que eles movem contra o Moraes, estão sendo acusadas pela AGU, a AGU do Lula, a AGU do Moraes, a AGU do Messias. A AGU está acusando as empresas de enrolarem no processo. Simplesmente o Moraes não foi citado até hoje porque o Moraes estava escondido debaixo da cama. Porque o STJ, que tinha que entregar a citação, pegou e botou na gaveta a citação do Moraes. Porque eles fingiram por meses e meses, desde 2025, o Moraes, a AGU, está todo mundo fingindo que esse processo não existe. E quando finalmente houve a citação por e-mail, o Moraes teve 21 dias para apresentar uma defesa e sabe o que ele fez? Nada! Nada. E quem está enrolando é a Trump Media e a Rumble. Pô, faça-me o favor, só pode realmente ser piada. Mas claro, tem uma jogada aqui por trás. Como sempre, tem sempre uma jogada. Em tudo que envolve Lula, Moraes, Messias, tem sempre uma jogada. E essa jogada nunca é para te favorecer. Isso você pode ter absoluta certeza. Eu vou te contar qual é a jogada que está por trás. Tem duas questões aqui. Primeiro, que essa história de falar que eles estão enrolando é uma maneira da AGU se defender, porque a AGU, ela está pagando com dinheiro seu, meu, nosso, é o seu dinheiro, é o dinheiro público que está pagando a AGU para ficar esses meses todos, desde 2025, atrás desse processo, sem fazer nada e gastando dinheiro público. Houve, inclusive, a cogitação de uma contratação de um escritório lá nos Estados Unidos por uma grana preta pela AGU, com o seu dinheiro, para quê? Para nada, já que eles não apresentaram nem defesa para o Moraes. Então a AGU não quer ser acusada de ficar gastando dinheiro público, sobretudo o Messias, que tem planos ainda, ele sonha com o STF, não quer ser acusado de gastar dinheiro público à toa. Messias, já era. Tá claro que vocês pegaram o nosso dinheiro e botaram num processo aí que, obviamente, tem tudo para o Moraes se dar mal. Essa é a primeira coisa, mas tem uma segunda coisa que eu vou te contar e que tem a ver com a campanha do Lula. Mas antes de te contar, eu queria te pedir uma coisa. A gente descobriu aqui no canal que 56% das pessoas que acompanham diariamente os vídeos e as minhas análises ainda não é inscrita no canal. Se inscreve, é grátis, clica no botão de inscrição e faça parte aqui da nossa comunidade, da comunidade do canal. Bom, a outra jogada, para além da AGU, é do Lula. O Lula, meus caros, o Lula, ele que é ligado ao Moraes, que é ligado ao Messias, que é ligado, é tudo a mesma trupe. Né? A mesma trupe. O Lula, ele está entrando numa campanha e óbvio que vai ficar muito chato para ele a possibilidade da direita dizer que ele, Lula, patrocinou com dinheiro público a AGU e que a AGU patrocinou com dinheiro público uma enrolação, porque quem enrolou nessa história foi a AGU. A AGU não defendeu o Moraes, a AGU não entrou no processo, a AGU não fez o que tinha que fazer, não fez.
AGU do Lula, né? Do Messias, que é tão ligado ao Lula. E, com isso, claro, o Lula não quer ser acusado de ter ficado enrolando esse tempo todo. E agora ele acusa de quem está enrolando é a Trump Media. A gente está aqui desde o início, quem está enrolando são eles. É a história do comunista, é o velho ditado que se atribui aos comunistas, né? Acuse-os do que você faz. No caso do Lula, é isso que está acontecendo. Já que ele enrolou, vou acusar a eles de enrolar. Meus caros, essa campanha vai ser de um baixo nível tremendo. E claro, bancada aí com o seu dinheiro. Deixe o seu comentário e a gente vai seguir atento a esse assunto. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!